Em Gênesis, no seu capítulo 4 e no seu verso 7, o Senhor fala para Caim: Caim, o pecado, ele está à porta, tentando dominá-lo, mas é você quem deve dominar ele. Caim, é você que tem que tomar uma atitude mediante o pecado, mediante essa situação, mediante isso que está dentro do seu coração e que está te dominando. Ele tá ali, ó, batendo, mas você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar, você precisa dizer não para isso que tem te consumido, sabe? É o que ele tem falado pra gente. Essa palavra, ela tocou tanto, tanto no meu coração, assim, sabe? Porque tem coisas que tá tentando dominar a gente, mas o que a gente tá fazendo? Será que estamos sentados esperando o Senhor agir por nós? Porque tem coisas que o Senhor vai fazer por nós, mas tem coisas que a gente que precisa fazer. Tem coisas que o Senhor não vai fazer, irmãos. Tem coisas que a gente, é uma atitude nossa, é um passo nosso, é a gente que tem que fazer acontecer, sabe? E muitas das vezes estamos como Caim. O Senhor tá falando: Tainá, o pecado tá na sua porta, tá tentando te dominar. Mas você tem que dominar ele, você tem que tomar uma atitude, você tem que se levantar, sabe? Tá aí na preguiça, tá aí, ó, tá te dominando, já te dominou. E o que você tem feito? Ai, eu tô sem força, eu não consigo. Sim, eu entendo, a gente fica sem força, sim, com certeza. Mas se a gente não se levantar, se a gente não tentar, se a gente não agir, se a gente não pisar firme e falar: não, eu preciso sair desse lugar, a gente vai ficar pro resto da vida ali, porque tem coisas que somos nós, o Senhor nos deu força para fazer, nos deu inteligência, sabe? Nos deu coragem, então a gente precisa agir. A gente precisa agir hoje, a gente precisa agir já, sabe? Mas muitas das vezes a gente tá com escamas nos olhos, a gente não consegue enxergar que nós estamos sendo dominados pela procrastinação, dominados pela preguiça, pela inconstância, por várias coisas. Mas a gente não consegue entender que a gente precisa tomar atitude. A gente precisa se levantar, a gente precisa se reerguer e não abrir a porta para isso, fechar mesmo. A gente não vai ser dominado por isso. Mas cabe a nós, cabe a nós. Não ao Senhor, como ele disse para Caim. O pecado, ele tá na porta. Cabe a você dominá-lo, ou ele vai te dominar. Cabe a mim dominar a inconstância, ou ela vai me dominar. Cabe a mim dominar a procrastinação, ou ela vai me dominar. Cabe a nós. Mas é que a gente fica esperando o Senhor fazer coisas pra nós. Você tá no seu alcance. Se você consegue fazer, então ele não vai fazer, porque você consegue fazer. Ele tirou força, ele tirou saúde. Mas a gente muitas vezes acha que o Senhor vai fazer tudo, sabe? Sendo que ele nos fez seres humanos inteligentes. Sim, capazes. Então a gente precisa trancar essa porta a 7 chaves e não abrir, porque isso não vai nos dominar. Isso que tá tentando te dominar. Muitas vezes é inconstância. Eu falo por mim também, que a gente tenta levar uma vida, sabe, íntima com o Senhor, mas a inconstância, a preguiça, ela tenta nos dominar. Mas eu tenho lutado contra isso, sabe? Lutado, porque às vezes a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler a palavra do Senhor, a gente não tem vontade de jejuar. Mas a gente não tem que ter vontade, a gente tem que fazer. Entende? Sem vontade. A gente precisa agir sem vontade. Porque eu sei, para mexer no telefone a gente tem vontade. Para mexer no celular a gente sempre vai ter vontade. Eu sei, isso acontece comigo. Mas a gente precisa educar a nós mesmos. A gente precisa se educar, sabe? A ter vontade de orar. É uma coisa que eu tenho falado com o Senhor, sabe? Eu tô precisando de fome, de sede pela Tua palavra. Por Ti, eu preciso, Senhor, estar satisfeita em Tua presença. Eu preciso estar satisfeita, Senhor, na Tua presença, sabe? Eu não preciso de muito, eu só preciso estar satisfeita com o que eu tenho. Só preciso estar satisfeita com o Senhor. Mas muitas vezes a nossa satisfação, ela não está no Senhor. A nossa satisfação está em outras coisas. E quando a gente alcança essa coisa, ela já não tá mais ali. Aí a nossa satisfação já está em outra coisa, e outra coisa. E a gente nunca tá satisfeito. Por que a gente nunca tá satisfeito? Porque a gente não é daqui.
A nossa satisfação não está aqui. Ela não deve estar aqui. A nossa satisfação tem que estar no Senhor. Somente nele. Mas a gente quer porque quer estar satisfeito em coisas daqui. Somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Sabe? Então, antes que a preguiça, a inconstância, a procrastinação te domine, o Senhor está te avisando, está te mandando um recado. Não abra essa porta, não abra. Deixa essa porta fechada. Ela está tentando te dominar, mas o Senhor está te alertando. Domine ela antes que ela te domine. Domine ela antes que ela te coloque em um lugar que muitas vezes para voltar atrás, para se levantar é muito mais difícil. Então, hoje o Senhor está te alertando. Domine esse sentimento. Se levante mediante essa situação que não está sendo fácil. Domine. A porta ainda está fechada. O Senhor não permitiu. Sabe, que essa porta se abra e que isso te domine. Então, domine antes. Domine. O Senhor está te dando uma chance. Ele está nos dando uma chance de dominar isso antes que isso nos domine. Antes que isso nos coloque em um lugar que o Senhor não quer que a gente esteja, que a gente vá, mas a gente que escolhe. Somos nós. Então que a gente não escolha abrir a porta e ser dominados pelo pecado. Não podemos escolher ser dominados pelo pecado. Porque maior é o que está em nós do que no mundo. Maior é o que está em nós, gente, sério. Preste atenção nisso, nessa palavra. Maior é o que está em nós. Quem é? É Cristo. É Ele é maior, sabe? Ele é maior do que essa porta, Ele é maior do que esse sentimento que está tentando te dominar. Então, sério, domine isso, que está parecendo ser mais forte do que você. Domine. Eu creio, sério, eu creio que você vai dominar. Eu tenho certeza que nós vamos dominar isso. Isso não vai nos dominar. Viu? Um cheiro.